Olá pessoal, graça e paz. Vamos começar mais um encontro Vida com Propósito. Toda vida tem um propósito debaixo do céu. E eu já convido você a que está chegando aí, né, escrever o seu nome, colocar aí algum motivo de oração que você tenha. E vamos seguir no nosso encontro todos os dias de segunda a sexta. Estamos aqui no nosso canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho, trazendo um tempo de reflexão, de pensamento e também de oração. Então me ajude aí a compartilhar, mande aí o link, né, para outras pessoas. Nós vamos começar aqui e eu já vou daqui a pouquinho começar a exatamente orar e a divulgar, né, aqui os nossos trabalhos também pela Segunda Igreja Batista em Gramacho, tá bom? Então vamos lá, taca o dedo no joinha aí, faz aí a divulgação, nos ajude enquanto o pessoal está chegando. A gente então começa, né, já já o nosso encontro Vida com Propósito. Toda vida tem um propósito debaixo do céu. Então vamos aqui aguardar a entrada aqui da live, tá bom? E vai colocando aí o seu nome, né? Coloca aí o seu nome, como é que você tá, se você tá bem, sua família está bem também. E eu quero falar aqui que domingo nós temos, né, pregação de manhã, 10 horas da manhã, na Segunda Igreja Batista de Gramacho. E à noite nós vamos estar também ministrando a palavra de Deus. Na mesma pregação, você escolhe o horário, você vai de manhã ou você vai à noite, como você achar melhor. Mas o mais importante é você estar conectado com a gente, tá bom? A igreja está com segurança, álcool gel, máscara e tudo com muito cuidado, muita segurança. Então é um tempo que nós precisamos de buscar a presença de Deus, tá bom? Então eu peço a você que você não deixe, né, de ir ao culto. Você pode acompanhar pela internet, você pode também estar nesse tempo conosco, né, tanto de manhã como à noite, e você não fica em casa. Então, se há um espaço para a gente poder buscar a presença de Deus, é bom que você faça isso, tá ok? Então, você que está chegando, vai tacando o dedo no joinha aí, compartilha com a gente, tá bom? Porque isso é muito importante para o crescimento aí do nosso canal e a gente precisa de divulgação e os irmãos precisam nos ajudar. Deixa só eu mandar mais um link aqui e nós já vamos começar nossa vida com propósito. Toda vida tem um propósito debaixo do céu e você é o nosso convidado para nos ajudar neste tempo, tá bom? Deixa eu só pegar o link aqui, vou mandar lá para os grupos da igreja, porque o pessoal fica aí esperando a gente aparecer. Então a gente dá esse tempinho aí para o pessoal poder chegar junto, né? Deixa eu só agora aqui nos grupos para a gente poder começar, tá bom? Mas não deixe de colocar aí seu pedido de oração. Tô vendo o pessoal já chegando. Edivaldo Guedes, Maria de Fátima, Carlos Rubens, João Paulo, Rubens Mascarenhas, Messir Lami, Roseni, Gilson Martins. O pessoal tá chegando devagarzinho aí. Me ajude aí na divulgação para a gente poder caminhar, tá bom? Quero falar sobre um tema muito bacana hoje. Deixa eu só fechar aqui. Beleza, vamos lá. Vamos caminhar. Ok. Daqui a pouco nós vamos orar também. Colocar o pedido de oração do pessoal. Mais alguém? Ok. Beleza, foi pro grupo. Né? O pessoal já tá chegando aí. Então vamos lá, pessoal. Recapitulando aqui rapidinho, nós temos o encontro no próximo domingo, né, 10 horas da manhã, presencial no templo da Segunda Igreja Batista em Gramacho, e temos também o encontro online, que é 9 horas da manhã, exatamente a nossa EBD, onde nós ali estamos aprendendo com o professor Messias, trazendo a nossa revista Palavra e Vida. Se você não tem a revista, entre em contato conosco, nós temos ela digital, você pode acompanhar diretamente do seu celular as ministrações às 9 horas da manhã, 10 horas culto presencial, terminando em torno de 11h20, 11h30, e à noite às 18h30, lá com a ministração de louvor e adoração ao nosso Deus, e você é o nosso convidado, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre Deus é adorado no autêntico louvor, Salmo 150.
quero falar um pouquinho sobre adoração e vamos refletir um pouquinho sobre isso. Salmo 150 diz assim: louvai a Deus em seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento, louvai-o por seus grandes feitos, louvai-o por sua infinita grandeza, louvai-o ao som de trombetas, louvai-o com harpas e cítaras, louvai-o com tamborins e danças, louvai-o com instrumentos de corda e flauta, louvai-o com clangor dos símbolos, louvai-o altissonantes trombetas. Que todos os seres vivos o louve ao Eterno. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Muito bem, o salmista vai trazer uma reflexão sobre o grande louvor universal. Ele aqui atinge que todo ser vivente louve ao Senhor. Então, louvar, nós precisamos primeiro entender que louvar tem um sentido de enaltecer, ok? Alguém, sem dar as razões específicas para isso, né? O termo hebraico é halal, que também tem o sentido de celebrar, glorificar, engrandecer, no sentido do Deus, né, que nós vivemos. Então o salmista, ele vai exatamente começar dizendo: louvai a Deus em seu santuário. Bom, claro que o santuário, ele pode ser o santuário físico, onde nós nos congregamos. O santuário pode ser o corpo do homem, porque no Novo Testamento vai dizer que o Espírito Santo veio habitar em nós e agora nós somos templos do Espírito Santo. E o Salmo ainda vai dizer: louvai no firmamento, ou seja, todo o universo, toda a existência, todo o cosmo precisa louvar, adorar a Deus. Então, esse é uma adoração universal, é um sentimento de que Deus deve ser engrandecido, exaltado em todo a existência humana, existência celeste, existência humana, pessoal, no caso, local e também universal. Então, essa visão que nós temos de adoração, muitas vezes ela se resume apenas no cântico, e isso é algo que precisa ser observado. A adoração, ela também é no sentido do serviço. Então, por exemplo, se eu estou na casa de Deus exercendo uma função, seja na portaria, na recepção, na cantina, tudo estou fazendo para a glória de Deus. E esse é o sentido também de adoração. Por exemplo, quando eu estou cantando, quando eu estou batendo palma, tocando um instrumento, como vai dizer que todo o instrumento de símbolos, tambores devem adorar a Deus, os instrumentos não funcionam sozinhos. Ele funciona através de alguém que ministra o seu dom para que o som saia e a adoração então seja auditível, né? Seja possível ouvir. E esse sentimento de adorar a Deus vem através do ato, da ação. Então, se nós estamos dentro de um sistema, de um culto, eu estou adorando a Deus. Se eu estou no sistema, na minha individualidade, na minha casa, eu posso estar cantando, eu posso estar fazendo algo para a glória de Deus, pintando um pano, organizando, carregando um objeto que é para o culto. Eu posso ter o sentimento de que eu estou adorando a Deus também com o meu serviço, com o meu dom. E nós podemos adorar a Deus também com os nossos bens, ao ponto de que aquilo que temos ou que possuímos, nós doamos para que a obra de Deus, no sentido de adoração, de serviço, de fidelidade a Deus. Então, louvar a Deus, ele precisa ser pelo que ele faz e pelo que ele é. A primeira razão para louvarmos a Deus é pelos seus poderosos feitos. Está lá no versículo 2. Então, quais são os feitos que nós podemos pensar? Primeiro, a vida. Eu adoro a Deus pela vida que ele me dá. Eu adoro a Deus pela saúde, por estar de pé, pela família. Então, pelos seus feitos, proteção, cuidado, provisão, cura, salvação através do sacrifício do nosso Cristo ao qual servimos. Então, se eu vou pensar em adorar, eu vou adorar pelos seus feitos. O que ele faz para mim, o que ele me dá. E se olharmos à nossa volta, iremos contactar a maravilhosa obra do Criador, que é exatamente, por exemplo, os atributos visíveis de Deus e o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhece, sendo percebidos pelos meios das coisas, Romanos 1:20. Então, quando eu olho essa natureza,
o universo, o homem, a criança, a família, a gestação, a capacidade da natureza, né, de agir, o sol, a lua, a noite, o dia, a água, as plantas, eu vejo que tudo isso é criação de Deus. E a partir do momento em que eu o adoro, eu preciso reconhecer a sua grandeza. É exatamente como eu falo muitas vezes na nossa igreja, quando a gente vai conversar, né? Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. O que eu digo? Se você entra na casa de Deus, na igreja, e você vai adorar, você tem que ter um entendimento de quem é Deus. Porque o culto não é só cantar, tem gente que acha que o culto é cantar, vai lá, escolhe uma música, vamos cantar essa, vamos cantar aquela, e pronto. Não, existe um conjunto de sentidos, né? Então, quando eu estou adorando a Deus, cultuando a Deus, eu estou exatamente meditando em quem Ele é. Sua grandeza, seu poder, sua fidelidade, sua provisão. E quando o hino verdadeiramente escrito, inspirado, ele traz essa visão, a nossa adoração fica mais fácil, porque você escuta aquele hino, aquilo toca no seu coração, você sabe quem é Deus, sabe o que Ele tem feito por você, e você ali levanta sua mão, alguns choram, se emocionam. E as pessoas que não conhecem a Deus não sabem o que é isso, porque eles não sabem o que é adorar. Nós adoramos exatamente a Deus pelo que Ele faz, pelos seus poderosos feitos. E o primeiro dele é a salvação, é a vida, é a proteção. Então, quando você vai a um culto, né, Deus é adorado no autêntico louvor, no sentimento de reconhecer exatamente quem é. Eu sempre falo, quem não sabe quem é Deus não tem vontade de cantar, não tem vontade de adorar, não levanta a mão, não ora, não chora, não sente nada. E às vezes acha até que é chato. Nossa, que coisa chata. Porque não é para ele, é para Deus. Quem tem que achar se é bom, não é Deus, não é o homem. Então o nosso culto ele é preparado para que as pessoas tenham condições de elevar a sua fé, o seu pensamento a Deus. Então, por exemplo, quando o Ministério de Louvor está tocando ali é um ministério, o que ele faz? Ele não está ali para apresentar, ele está ali para levar a adoração a Deus. As músicas são preparadas, elas são ensaiadas, são organizadas para que o povo cante e ao mesmo tempo a nossa fé, o nosso conhecimento de Deus, a nossa adoração aumente, porque nós adoramos pelo que Ele faz. Então, a natureza, o universo, o culto local como o culto individual, que é o meu corpo, o meu templo do Espírito Santo, eu preciso fazer isso com o entendimento de quem é Deus. Quem não sabe quem é Deus não consegue adorar. Porque não sabe os seus feitos, não sabe as suas obras, ele não conhece as suas obras. Então, outra forma de louvar a Deus é declarando, testificando de tudo que Ele tem feito em nossa vida. Davi fazia isso. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Salmo 26, né, versículo 6. Neste caso, o rei faz menção a inúmeros livramentos que Deus lhe havia dado nas guerras contra os inimigos de Israel. É Deus que nos livra no dia da angústia. Salmo 50, versículo 15, fala sobre isso. Perdoa os nossos pecados e cura as nossas enfermidades. Salmo 103, versículo 33. Então veja, se eu tenho um verdadeiro adoração e louvor, eu preciso primeiro conhecer quem é o Deus que eu sirvo. Porque se a gente não tiver esse entendimento, meus amigos, nós vamos viver a religiosidade, sabe de quê? De ir ao culto por obrigação, de ir ao culto para bater ponto, de ir ao culto porque tem que ir, porque sempre foi assim, porque a sua cultura diz isso e porque seus pais te ensinaram. Isso não é adoração, isso é religiosidade. Então a verdadeira adoração ela precisa partir de saber quem é Deus. E o Salmo vai dizer exatamente isso, né? Lá no versículo 5. Louvai a Deus em seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento, ou seja, o universo, né? A criação. Louvai os seus grandes feitos, louvai-o por sua infinita grandeza. Então veja que o salmista ele está dizendo exatamente quem Deus é. E é dessa forma que nós precisamos adorar. Bom, louvar a Deus com nossos talentos e habilidades também é uma outra característica. Versículo 3 e 5 vai dizer o seguinte: louvai o som de trombetas, louvai-o com harpas de cítaras, louvai-o com tamborins, danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flauta, louvai-o com
clangor de símbolos, louvai-o, altissonantes trombetas. Então veja que aqui há uma série de instrumentos, né? Há uma série de objetos que é necessariamente ter um dom para fazer isso, né? Para tocar. Então Deus é um Deus também da criatividade, é um Deus também do dom, do talento. Então aqueles que adquirem esse dom e talento devem adorar a Deus dentro da sua ação. Então, quando o salmista faz referência ao som da trombeta, ele está, na verdade, lembrando ocasiões especiais, por exemplo, como o jubileu. Salmo 81:3 vai falar sobre isso, que eram festas de dias específicos em que eles exaltavam a grandeza e a santidade de Deus. E quanto aos adufes, né, e danças, nós vemos isso no versículo 4, ele tem à mente o que o salmista? A celebração de alegria. Quando acontece exatamente uma dança? Acontece quando você está, as pessoas estão alegres, animadas, e o ritmo dá o tom à coisa. Então, quando o salmista diz com danças, é exatamente essa alegria que nós precisamos estar numa celebração, como numa festa, como num evento de grandioso resultado. Exatamente quando Israel vencia as guerras, né? Eles iam então dançando, pulando, festejando, mas num sentido não humano, não para dançar por sensualidade ou dançar para parecer, mas no sentimento de engrandecer a Deus. É claro que existem alguns doutrinas, igrejas, né, denominações que não aceitam a coreografia ou a dança ou algo parecido como um sentimento de adoração, mas isso está em Salmo, exatamente. Mas quando você faz com um sentido específico, não é para mostrar a habilidade ou mostrar o talento ou mostrar a sensualidade na dança, não. O sentido é exaltar a Deus, engrandecer a Deus, e isso nós encontramos. Então você vai ver trombeta, saltério, que é instrumento de corda, a harpa, instrumento musical, né, de cordas que são desiguais, são triangulares e gera esse tom. O adufe, que nada mais é do que o pandeiro quadrado, exatamente, né, pele, que é feita de pele ressecada de animais e ali emite algum som. A flauta, todos conhecemos, é um instrumento de sopro, e isso está em Salmo, que traz uma visão de harmonia nos instrumentos. Então, o louvor a Deus, ele traz também talentos e habilidades, e de todas as espécies: sopro, corda, tambor e dança. Tudo louve ao Senhor, o salmista vai dizer, né? Então, a gente precisa entender, o primeiro ponto desse estudo de hoje é que a adoração ela precisa saber para quem? Para Deus. Quem é Deus? Deus é soberano, grandioso, pelos seus feitos, pela sua santidade, pela sua salvação. É por isso que eu adoro. E aí nós vamos adorar a Deus através de quê? Das nossas habilidades. Vamos adorar a Deus através de quê? Através dos nossos dons e talentos que recebemos. Então, quem toca o instrumento, o outro tem a voz, o outro tem o jeito, né, de interpretar uma música através de gesto, e nós vamos adorando a Deus através de tudo aquilo que Ele nos dá. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Todos os dons e talentos pertencem a Deus e devem ser colocados diante do Senhor. E toda a criação deve louvar também ao Senhor. A natureza, na sua diversidade, ela louva a Deus. Tanto a flora como a fauna, ela traz essa visão, né? Os animais, a natureza, a adoração, tudo é para glória. Nós somos cristãos e entendemos isso, né? Deus usa todas as coisas, inclusive usou até a própria natureza, por exemplo, com a mula, né? Usada para falar com Balaão, usou, por exemplo, um grande peixe para engolir o profeta Jonas, para que Jonas cumprisse os seus propósitos. Então veja que a natureza também está a serviço de Deus. Ele está a serviço, né, dos seus propósitos e exatamente do seu desejo. Então, tudo que está no cosmos, no templo pessoal, no templo local, coletivo, como também o universo, o firmamento, diz a palavra, tudo deve louvar e adorar a Deus. Então, quando nós começamos a entender isso, a obra da criação, ela fica mais fácil. O nosso culto tem que ser um culto racional, por isso, né? O culto, o pessoal fala, nosso culto tem que ser um culto racional. Aí ele pensa que culto racional,
né? É apenas lá seguir a ordem do culto. Um culto que um entra, o outro sai, está tudo ensaiadinho, está tudo organizadinho, tudo certinho, tudo encaixando. Isso é um culto racional, isso é um culto organizado. E está correto, não está errado não. Agora, culto racional é eu saber o que eu estou fazendo. Se eu estou tendo um momento de cantar, porque o cântico faz parte do culto. Oração, louvor e palavra, os três, né? Poderia pensar a trindade, né? Deus sempre em três, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvor, oração e palavra, não tem como você fugir disso. O culto é feito disso, de oração, de louvor e de palavra. Então, quando eu oro, eu preciso entender o que eu estou falando, entender para quem eu estou falando, e entender também a fé nos leva a crer que Deus está nos ouvindo. Ela é racional. O louvor é a mesma coisa, eu canto para quem, eu canto por quê. Por isso que muitas vezes até a nossa forma de escutar uma música, né, precisa passar por um entendimento. Eu não posso cantar tudo aquilo que se diz ter um ritmo gostoso, bacana e bonito. Eu preciso entender a letra, o que está sendo falado, por que está sendo falado. A Bíblia concorda com isso. A Bíblia não concorda com isso, isso é racional. Eu tenho uma lógica dentro daquilo. Então não é tudo que brilha, que é ouro, nem tudo que é bom, bonito, é correto. Então nós temos que ter um culto racional, eu tenho que entender. Mas o primeiro ponto que eu gosto sempre de falar com a minha igreja é que quando você vai para a casa de Deus, você está entrando por aquelas portas, você precisa saber o local que você está indo. Você está indo para a casa de Deus, para a presença do Altíssimo. Ah, mas Deus habita não em templos feitos por mão de homem, mas habita dentro do ser humano. Beleza, tranquilo, concordo com você. Mas o culto presencial, ele exige reverência, respeito, organização e racionalidade. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então, a hora de orar precisa ter o seu enquadramento, a hora de cantar o seu enquadramento e a palavra precisa ser pregada de forma como a Bíblia ensina. Isso é um culto racional, é um culto que nós sabemos. Não é aquele culto louco que fala, o outro canta, o outro grita, o outro pula. Quando acaba, nós vamos para casa e não entendemos nada. O que nós vamos guardar é o barulho que foi feito, as coisas que foram faladas, a agitação que foi feita. Isso não é um culto correto. Então, o louvor a Deus, ele parte pelo sentido que eu dou a Ele. E aquele que sabe que é importante estar no culto, vai ao culto. Aquele que não acha falta, não vai, não aparece, vai quando acha que está com vontade de ir. Isso eu digo sempre, é religiosidade. Quando nós temos uma fé e nós temos o desejo de adorar a Deus pelo que Ele tem realizado em nossa vida, a gente não consegue ficar longe desse momento que é tão especial de adorar a Deus, do culto, da presença e servir ao Senhor. A gente fica até ansioso para chegar o dia e possamos então estar na presença de Deus. Então o salmo começa e termina com a expressão aleluia, que literalmente pode ser traduzido por louvai ao Senhor, ou louvemos a Já. Já é uma forma encurtada da palavra Jeová, ok? Então louvamos a Já, ou seja, encurtando aí o termo Jeová. Temos motivos para glorificar a Deus. Jesus declarou que da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Mateus 21, 16. E isso nos ensina, entre outras coisas, que precisamos de pureza de coração, simplicidade e muita dose de sinceridade para louvar a Deus como uma criança de peito, uma criança pequena, uma criança ainda que amamenta. Então, além de entendermos o sentido do louvor e adoração, precisamos ter um coração puro, sincero e perfeito diante de Deus. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor nos dê sabedoria neste tempo, que possamos verdadeiramente orar e adorar a Deus com todo o nosso coração, tá ok? Amanhã eu vou trazer uma palavra aqui sobre o check-up espiritual. Como você pode fazer um check-up espiritual na sua vida? O que é um check-up, né? Geralmente quando você vai a algum local, né, específico, você vê como é que você vai viajar. Então você olha o pneu, olha como é que está a gasolina, olha o óleo, olha o carro, vê o freio, vê documento,
consegue ter uma visão do percurso, você faz um check-in ali, faz uma avaliação antes de você realizar essa viagem. E na vida espiritual nós precisamos fazer algum check-in, né? Ou check-up, né? Como o pessoal fala, espiritual, uma avaliação. Você vai no médico, o médico manda tirar exame de sangue, exame de pulmão, cardíaco, pressão e urina, e vai para fazer um levantamento para saber como é que está o seu estado. Isso é um check-up, né? Fazer uma avaliação física da sua saúde. Nós precisamos também fazer um check-up espiritual e amanhã eu vou falar sobre isso com você. Beleza? Quero que você chegue aqui às 20 horas em ponto, não falte. Sei que muita gente passa depois, mas eu quero falar com isso amanhã para que você possa fazer uma avaliação da sua saúde espiritual. Ok? Deixa eu ver aqui. Quem está por aqui, quem está com oração? Jorge Luciano, Rogério Gonçalves, Ana Roncarati, peço oração pelo meu amigo Hugo Barro da Silva, ele fez uma cirurgia de coluna, chegou a sair do CTI depois de 3 meses, mas teve uma pneumonia, voltou novamente para o CTI, onde passou, deixa eu ver aqui, por uma cirurgia, está na CTI, no respirador e ficará sedado por 15 dias. Peço a todos que me ajudem em oração. Moro em Belo Horizonte, o Hugo é quase vizinho, na igreja aí do Gramacho. Deus abençoe. Beleza, né? Manda aí pra gente aí, se o contato do Hugo, se for possível, a gente vai estar aí dando essa assistência aí também. Aline Francisco, Jorge Luciano, Paulo Roberto Bonifácio, Tatá, Deus abençoe a todos aí. Beleza? Jussara tá aqui também. Rosângela Aragão, Rogério, já falei, pessoal que já chegou antes, Deus abençoe também, ok? Então vamos orar, vamos falar com Deus, amanhã eu estou de volta, se o Senhor assim nos permitir, com a graça do Senhor. Senhor, rendemos graças nesse tempo em que vivemos, precisamos de teus cuidados, sabendo qual é o verdadeiro sentido do louvor. Não permita que a religiosidade entre em nosso coração, mas que possamos estar no culto, estar, ó Deus, te servindo com um verdadeiro sentimento de estar na tua presença. Abençoe cada vida nessa live, toma cada família, cada casa, toma a tua igreja em tuas mãos, nos ajuda nesse tempo a crescer, ó Deus, no que não nos falte recursos, que não nos falte condições para fazer a tua obra. Abençoe cada vida, cada família, toma aqui em tuas mãos, ó Deus, a vida daqueles que nos visitam. Oramos pelo Hugo aqui, que a nossa irmã Ana nos traz, que ele possa se recuperar da pneumonia, da cirurgia, recuperar a sua saúde e ir para a sua casa o mais rápido possível. A nós que estamos, nos dê uma sexta-feira de vitória, uma sexta-feira abençoada e que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe a todos. Amanhã eu estou de volta falando sobre check-up espiritual. Espero que você esteja aí com a gente, tá bom? Não esquece de colocar o dedo no joinha aí, compartilhar, né, assinar. Essa live vai lá para o YouTube, outras pessoas vão assistir daqui a pouco, tá bom? E você que está passando por aí, esteja conosco, amanhã eu estou de volta às 20 horas em ponto, tá bom, pessoal? Um abraço, que o Senhor possa estar abençoando a todos nessa noite, uma noite de descanso reparador. Amanhã eu estou de volta, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço, pessoal, fique com Deus.